Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo semanal, onde a gente sempre traz um convidado especial para falar sobre diversos temas que são impactantes na sua saúde. E dessa vez, para comemorar o Novembro Azul, eu trouxe um cara demais, que tem um trabalho muito importante e que nós homens deixamos sempre para depois, diferente das mulheres, né? Que tem o hábito de fazer uma rotina de prevenção, de cuidar com a saúde, e os homens não. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Dr. Alexandre César Santos, seja bem-vindo aí, Xandinho. Obrigado, Jorge. Obrigado pelo convite. É bem prudente e oportuno aí no Novembro Azul a gente bater esse papo, falar um pouquinho sobre a saúde do homem, porque como você bem disse aí, os caras não vão no consultório não, Jorge. A maioria não vai. A mulherada se cuida, mas os homens aonde podem fugir, eles fogem aí, e é importante a gente trazer informação para que eles entendam a importância dos seus exames preventivos, né? Opa. Xandinho, fala um pouquinho de você aí para o pessoal. Como foi a opção de escolher a urologia como sua referência em relação à parte profissional? Você sempre teve essa aptidão, se desenvolveu isso depois, como foi isso? Jorge, eu sou barretense, sou nascido aqui, me formei em Botucatu, fiz a minha formação médica toda na Faculdade de Medicina de Botucatu, na Unesp, fiz cirurgia geral e durante a cirurgia geral eu sabia que eu ia ser cirurgião, eu já tinha na minha cabeça que alguma área, especialidade cirúrgica eu seguiria, mas eu não sabia que era urologia até os 45 do segundo tempo não. Estava um pouco indefinido entre plástica, cardíaca. E quando eu passei na urologia, eu vi o tanto que a urologia ela é diversificada. A urologia não é só do homem, não é especialidade só do homem. A gente atende desde recém-nascido até idosos e homens, mulheres. Então tem um nicho de trabalho muito amplo. Dá para você fazer desde câncer até urogineco, pediatria. E isso que me chamou muito a atenção na urologia. Então, o pessoal sempre pensa mesmo, né? Desculpa de parar, mas o pessoal sempre pensa e vincula a urologia para o homem realmente, né? Mas tem diversas patologias aí que o urologista trata, nem você falou, mas muito comuns na população, né? Exato. Díase renal, né? A pedrinha no rim, alterações ali do conduto, né? Do ureter em relação à diurese, né? Existem várias patologias ali do sistema urinário que isso acomete várias populações. Isso, né? Tanto homens quanto mulheres, né, Jorge? A mulher tem rim, tem adrenal, tem bexiga, então nós urologistas a gente também trata desses órgãos que são comuns a homem quanto a mulher. É óbvio que próstata só os homens têm, é um problema muito comum na população, então a gente vira e mexe fala muito disso. Mas, por exemplo, litíase urinária comete desde criança, homens e mulheres. E a gente é o responsável aí por tratar essas patologias, entendeu? Vamos elencar aí 5 patologias mais comuns. Qual que você falaria? A litíase talvez seja as pedras, né, em qualquer parte do trato urinário, são Mais talvez comum, né? muito comum e muito frequente, que acomete uma grande parte da população. É o nosso dia a dia. Como nós falamos aqui um pouquinho antes, problemas de próstata nos homens, muito comum, tanto a hiperplasia quanto o câncer de próstata. E aqueles distúrbios sexuais no homem, que geralmente também a gente trata, desde ejaculação precoce até impotência, investigação de impotência, a gente também faz. Muito comum as infecções urinárias, o pessoal procura o urologista, algumas mulheres têm infecções urinárias de repetição, cabe a gente também tratar isso daí. E o câncer, né, Jorge? O câncer em qualquer parte do sistema geniturinário é uma doença também frequente, bexiga, próstata, adrenal, e nós urologistas também somos os responsáveis em tratar os cânceres que acometem esses órgãos. Então essas 5 patologias talvez sejam aí as mais frequentes, comuns, mais comuns no consultório urológico. Então bora falar sobre elas aí. Primeiro aí, nefrolitíase ou pedra no rim, né? Quais são os cálculos mais comuns de se ter? Jorge, existe uma gama muito variável de tipos de cálculos, né? A maioria podem ser os de oxalato de cálcio, fosfato de cálcio e os de ácido úrico. E as pessoas sempre perguntam, doutor, mas tem alguma coisa relacionada à dieta? O que eu evito comer, que eu não vou produzir pedra? As pessoas se esquecem que o principal fator de proteção para a pessoa não ter pedra é tomar água. É beber líquido, se hidratar bem. Esquece muito disso, né? Esquece muito disso, o pessoal não bebe água. Então, imagina as pessoas que vivem aqui em Barretos, na nossa região, onde o clima é absolutamente quente. Nós estamos passando agora por
coisa maluca em relação ao tempo. Maluco, o tempo tá batendo aí 45 graus, então assim, a gente perde muita água por transpiração. Sim. Então se você não se mantiver muito bem hidratado, você vai urinar super pouco. Essa urina ficando concentrada, os cristais vão depositando um no outro e vai formar os cálculos. E então o principal fator de risco é se manter, de proteção, é se manter muito bem hidratado. E é muito legal falar para as pessoas, uma das formas delas saberem isso é a coloração da urina, né? Coloração da urina. E as pessoas querem número. Ó, quanto que eu tenho que beber de água por dia para me manter hidratado? Depende desse calor enorme, depende se você está no inverno. O principal ponto é talvez olhar a cor da urina e na hora que o seu xixi estiver claro, mais ou menos da cor da água que você está bebendo, você está mantendo uma boa hidratação. Está se mantendo muito bem hidratado. E o que acontece? Outros problemas também podem ser comuns, aquelas pessoas que têm problema de ácido úrico. O ácido úrico precipita, forma cálculo. Então, essas pessoas têm que ter um cuidado, tem que passar por uma avaliação urológica para a gente definir qual que é a causa e muitas vezes estabelecer o tratamento. A maioria dos cálculos, Jorge, não tem um remédio que vá dissolver a pedra. As pessoas querem isso, mas não tem. Aí a gente tem que fazer o tratamento endourológico, que é através de endoscopia resolver quebrar aquela pedrinha, na maioria das vezes com auxílio de laser, entendeu? Mas se a pedra estiver lá no rim, quietinha na dela, a gente precisa fazer algum tratamento ou vamos levando? Dependendo do tamanho, não há necessidade, porque as pedras menores do que 6 milímetros, elas têm uma taxa de eliminação espontânea muito boa, 90%. Então eu não preciso submeter esse paciente a uma cirurgia para remover uma pedra pequena. As pedras maiores que isso vão causar cólica, podem causar obstrução, infecção, então a recomendação é que as maiores de 6 milímetros devam ser tratadas com procedimentos endoscópicos. Entendeu? Na verdade, sempre tem que fazer uma avaliação. Tem que passar por uma avaliação. Cada caso é um caso, tem pessoa que tem pedra nos 2 rins, outras chegam no pronto atendimento com aquela cólica terrível, até o porteiro do hospital sabe que é cólica renal, de tanto que a pessoa tem dor. E nessa fase também a gente tem que dar um tratamento porque impacta muito na qualidade de vida, a pessoa fica sem trabalhar, não consegue fazer nada se está na vigência de uma cólica renal, entendeu? É difícil, né, cara? É muito difícil. Eu atendo muito também no consultório, cara, obesidade hoje em dia, né, que tá cada vez mais comum, né, mais frequente. E é um negócio bem interessante da obesidade, que assim, a resistência insulínica causada pela obesidade, ela inibe a xantinoxidase, que é uma enzima que excreta o ácido úrico via renal, né? Então, assim, quem tem essa resistência insulínica tem uma tendência a acúmulo de ácido úrico. Exato. Então, assim, é uma patologia puxando outra, né? Um problema puxa outro, é isso mesmo. Show. Então, primeiro, cálculo renal. Segundo, vamos falar aí infecções do trato urinário, cara. Quanto comum é isso em relação a mulher e homem, né? Se é mais comum ou não, e qual que é a via disso. E tem um distúrbio, né, que faz essa patologia ser mais frequente, né? Que é o refluxo vesico-uteral. E as pessoas não pesquisam tanto isso, né? Acha que essa infecção está só relacionada ao sistema imunológico, tudo. Então é importante ainda mais para a mulher pesquisar essa patologia, porque melhorando isso evita essas infecções recorrentes, né? As infecções, vamos separar as infecções nos homens e nas mulheres, Jorge. Os homens, eles têm 2 fases de infecção assim que são mais evidentes, infecções urinárias. Primeiro é naquela fase que o meninão tá indo nas baladas, não está se prevenindo, está tendo comportamento de risco, relação sexual sem preservativo, adquire as infecções sexualmente transmissíveis ou infecções urinárias advindas de sexo. Então, geralmente aquele grupo de adolescentes e homens jovens. Segunda fase é quando o homem já está ali por volta dos 50, 60 anos, que os problemas da hiperplasia da próstata geram de forma secundária infecção de urina. Quando o cara não consegue esvaziar a bexiga de forma adequada por conta da próstata, aquela urina represada vira um meio de cultura ali para um piscinão de ramos para ter infecção bacteriana. Então geralmente são as 2 faixas etárias mais comuns aí que acometem as infecções urinárias nos homens. As meninas, as mulheres, têm um pico muito interessante que é ali naquela primeira infância, assim que desfralda, porque geralmente elas estão aprendendo os cuidados de higiene, então a menininha não se limpa direito ainda, a criancinha não se limpa, a mãe ainda não orientou a importância de o cocô limpar para trás, o xixi para frente, e aí a menininha acaba tendo infecção urinária.
Outra fase, a segunda fase delas é o início da vida sexual. Geralmente elas adquirem aquelas infecções que a gente chama de cistite de lua de mel relacionada ao início da experiência sexual. E por último, quando elas entram na menopausa. Quando a mulher entra na menopausa, a queda hormonal faz uma destruição no corpo da mulher. Atrofia, né, a região? Atrofia a vagina, a mucosa fica adelgaçada, o pH ácido da vagina se perde. Então todos os mecanismos de proteção que ela tinha na fase em que ela menstruava se perdem no pós-menopausa. Então ela fica mais suscetível a infecções urinárias recorrentes, entendeu? Então geralmente é esse público que vem pra gente no consultório. E aí você tem que trabalhar de várias formas. Tem que tentar identificar qual que é o fator de risco mais importante para poder individualizar e dar o tratamento para cada uma dessas mulheres. Aí eu pego também pacientes que entram, né, pós-menopausa e a queda do estradiol gerando atrofia vaginal, né, tem muita dor, né, dispareunia durante as relações. E às vezes elas têm um medo de usar hormônio, porque o pessoal ainda vincula a reposição hormonal a riscos de câncer, né? A gente sabe que hoje em dia os hormônios são bioidênticos, não são equinos conjugados como era antigamente, e o risco é muito baixo, né? Então, até câncer de mama num parente de primeiro grau da paciente é uma contraindicação relativa, né? Então, hoje em dia os hormônios são muito bem manipulados em relação a isso. Mas quando a gente tem uma paciente com essa queixa, a gente pode usar até estradiol via vaginal, que melhora muito, né, a região da flora e melhora a atrofia, melhora a dor, né, ressecamento. A gente sabe também que a desbiose, né, a alteração de flora vaginal também contribui para isso. Você é um cara que acaba passando ali lactobacilos para melhorar isso daí? Eu prescrevo geralmente estradiol tópico, sobretudo quando a gente vê no exame físico que a mulher tem realmente uma vagina bem adelgaçada, bem fininha, ela perde um pouco o trofismo dos grandes lábios, eu prescrevo. E eu também tento melhorar um pouco a flora, mas mais naquelas mulheres ali que tem um pouco de constipação, porque isso também está relacionado às infecções de repetição. Aí eu acabo prescrevendo sim, probióticos ajudam a melhorar um pouco. Cranberry, cara, funciona? Cranberry vai muito bem, Jorge. O cranberry eu prescrevo de rotina e eu já tirei muitas mulheres de muitos episódios seguidos por conta do uso do cranberry. É uma frutinha que você pode tomar ou suco ou concentrado, a cápsula concentrada, e ajuda bastante. E é interessante o que você mencionou, Jorge, que as mulheres, elas vão passar um terço da vida delas na menopausa, né? Sim. É um tempo enorme para se viver em má qualidade de vida, né? Sim. E tem que se ponderar. Antigamente a expectativa de vida aí era 60, 70 anos, né? Hoje já tá 80, 90, se pegar o Japão então é 100, né? Exatamente. Então assim, você imagina que a mulher vai entrar na fase de menopausa por volta dos 50 anos, a média brasileira, ela tem uma outra expectativa ali de uma idade bem prolongada ainda, e realmente a queda hormonal, cara, é horrível em relação a efeitos colaterais para a mulher, né? Com certeza. O corpo inteiro, né? E vamos falar do homem, cara, saúde do homem. Todo mundo só lembra de fazer prevenção, essas coisas, quando se fala de câncer de próstata. Especificamente o homem, ele tem que, com qual idade, começar a fazer um esquema preventivo em relação à saúde dele? Bom, Jorge, é assim, se ele tem qualquer problema de saúde voltado para a área urológica, ele vai procurar o urologista quando o problema aparecer, tá? Por exemplo, ejaculação rápida, essas coisas todas. Uma rotina de exames físicos, e eu fico, pelo menos na minha consulta, eu não foco apenas em próstata, tá? Eu tento dar uma avaliada na saúde do homem no aspecto global. Eu procuro saber sobre fatores de risco para outros tipos de câncer. Vira e mexe, eu peço colonoscopia para os pacientes que estão mais em risco. Então, assim, a gente tenta dar um enfoque global, porque eu tenho que aproveitar a vinda daquele paciente no meu consultório e realmente me preocupar com um aspecto global da saúde dele. Sim. Para título de próstata, especificamente, a recomendação é que todo homem a partir de 50 anos de idade deva passar no urologista e fazer com uma periodicidade aí de 1 ano, a cada ano ou a cada 2 anos no máximo, exames de prevenção de próstata, que é o PSA e o toque retal. Só que tem gente que tem que começar antes. Aquelas pessoas que têm histórico familiar de câncer de próstata, primeiro e segundo grau, os obesos, os homens obesos e os negros têm que começar um pouquinho antes, com 45 anos de idade. Tá? Essa parte de rastreamento para câncer de próstata. E aí nessa consulta, além da questão da próstata, nós vamos focar
no status miccional do paciente, se ele está urinando bem, se ele não está, como é que está a condição de vida sexual. Vida sexual faz parte do contexto de saúde, eu tenho que interrogar isso aí sempre na vida dos meus pacientes. Eu faço um enfoque direcionado para outros tipos de câncer, peço colonoscopia quando tem indicação e, sobretudo, a saúde cardiovascular. Paciente tabagista, paciente sedentário, obeso, diabético. O que mata muitos homens? Doença cardiovascular em primeiro lugar, depois é câncer. Então, assim, não faz sentido você não dar um pouco de atenção durante a consulta para esses aspectos. Desestimular o cara a fumar, encaminhar para um colega que faça tratamento contra tabagismo, orientar a importância de atividade física na vida da pessoa. Então, assim, acaba sendo uma consulta um pouco mais global que a gente acaba tendo para realmente cuidar da saúde do homem e não só da saúde da próstata do homem, entendeu? Vamos deixar o câncer de próstata aí para último, cara, pra gente falar um pouco mais. E você tocou num quesito bem interessante, cara, que é o libido e a ereção, né? Todo mundo acha que isso está vinculado ao hormônio, né? Então, o paciente às vezes chega no consultório já querendo fazer uso de hormônio, né? Acha que só a baixa testosterona é causadora disso, mas a gente sabe que existem outras coisas, né? Diabetes mal controlado, né? Fazendo uma polineuropatia, adrenal peniano, insônia, paciente que dorme mal, né? Status inflamatório, obesidade, diabetes, hipertensão, ansiedade. Então, como que você vê isso daí no consultório, cara? É mais comum a queda hormonal ou fatores coadjuvantes nesse caso? Depende muito, Jorge. As queixas de alteração a parte sexual, e elas têm assim uma gama enorme. O homem, para ele ter uma ereção, cara, depende de inúmeros fatores. Tem que ter uma integridade hormonal, testosterona tem que estar em bons níveis, cardiovascular, o pênis tem que se encher de sangue, então o encanamento tem que estar desentupido para poder encher o pênis de sangue. Tem que ter uma integridade neurológica boa. O cara não pode padecer de doenças neurológicas que afetam a sensibilidade do pênis, como diabetes, por exemplo. E uma integridade psíquica. Então a gente acaba avaliando na consulta, tenta focar todos esses aspectos. Por exemplo, um menino de 25 anos de idade pode ir no consultório e falar: doutor, eu não estou mantendo ereção. Você acha que um menino que é saudável, não fuma, pratica atividade física frequente, não tem nenhuma comorbidade, tá pro lado dessa parte cardiovascular, integridade de hormonal? Não está. Ele muito provavelmente é um fator psíquico, que a gente vai ter que trabalhar esse fator psíquico para poder melhorar a qualidade de vida sexual dele. Já por outro lado, você tem no outro extremo, aquele senhor de 65 anos de idade, há 20 anos, diabético, hipertenso mal controlado, que fumou muito tempo, sedentário, vários fatores de risco cardiovascular. Esse paciente, em última instância, não tem sangue chegando no pênis dele, tá? Provavelmente por aterosclerose, alteração de sensibilidade, alteração nervosa do pênis. Então o tratamento passa a ser diferente daquele outro menino. Então assim, a gente tem que dar atenção. As causas hormonais, Jorge, hoje a gente consegue ver que elas são, isso também um pouco da tua área que é bem interessante, o pessoal procura melhorar a qualidade de vida, quer ganhar um pouco de performance, só que eles não fazem isso de forma assistida. Sim. Então o que acontece? Às vezes o cara tá usando esteroide anabolizante, ele realmente simplesmente ele usa durante um tempo prolongado, ele para e aí começam os distúrbios sexuais, aí ferra tudo. Ele não faz um pós-ciclo, ele não faz um tratamento desse supervisionado. Então, às vezes a gente pega esses meninos aí na academia, que fazem muita academia, que chegam com testosterona baixa, porque saiu de um ciclo e não foi bem orientado a colocar depois o eixo no lugar, entendeu? Eu pego muito, cara, isso acontecendo com o pessoal de academia, e eu falo assim, a alteração que isso vai gerar no seu organismo, ela depende de dois fatores, né? Dose e tempo. Né? Quando você usa uma dose muito alta, a chance maior de hepatotoxicidade, status inflamatório. Quando você usa um tempo muito alto, você vai inibir no eixo. Então, assim, esses dois fatores, eles são impactantes nesse público, né? A andropausa, cara, que é a queda hormonal vinculada ao envelhecimento hormonal masculino,
ela é bem mais rara, né, para te acontecer do que... É mais rara. Nas mulheres acontecem todas, né? Todas elas entram na menopausa. Os homens aí, em torno de 15 a 20% vai ter uma depressão de testosterona a ponto de causar repercussão clínica. Isso. Então a gente não só avalia o dado que sai lá no exame laboratorial, a gente tem que avaliar se aquela queda que a gente está vendo no exame está acompanhada de repercussão clínica, tá? Aí nós temos o diagnóstico de distúrbio androgênico de envelhecimento masculino. Nesse homem que tem essa depressão hormonal, é igual a mulher. Se ele tem indicação para fazer a reposição, não tem nenhum fator de risco mais importante, a gente eleva um pouco esse nível de testosterona a ponto de colocar em nível fisiológico. Isso muda a qualidade de vida do homem de um jeito assim absurdo. O cara tinha uma tendência de sintomas depressivos, engordar, acúmulo de massa gorda, sarcopenia, né? Sarcopenia, perda de massa óssea, impotência, a gente fala assim, depressão, o cara vira um rojão, começa a ganhar músculo, começa a ficar mais disposto para as atividades do dia a dia. Então esses que têm níveis baixos, você começa a suplementar e o paciente fica muito bem. E é importante que às vezes eu sempre tento ter essa conversa com os pacientes também, Jorge. Os caras acham que, se ele não é muito bem orientado, ele acha que um tratamento de 3 meses vai fazer ele engrenar para sempre e nunca mais vai precisar daquilo. E é um tratamento, na verdade, vira crônico. Você tem que tratar o cara direto, ele tem que voltar, tem que fazer exames periódicos, avaliar fígado, avaliar próstata, avaliar o hemograma. A gente tem que ficar preocupado com essas coisas. Então assim, mas aqueles que têm o diagnóstico e que a gente faz a reposição, os pacientes ficam muito bem, Uma coisa também que é legal de falar pro pessoal é que assim, eles têm, por exemplo, às vezes no consultório uma testosterona de 200, 250, 300, e aí eles querem sempre chegar no teto alto, né? Eu canso de falar isso pros pacientes, que cada um tem um nível de testosterona, né? Não é porque que você tá com 300 e o outro com 500 que ele é mais viril do que você, né? Então, o organismo de cada um já se adaptou àquele nível e cada um tem uma resposta metabólica a isso, né? Então, é legal falar isso porque as pessoas sempre vão lá, tá com 250, 300, quer repor. Não, cara, tem que ter um acompanhamento crônico disso, porque às vezes aquele é o nível dele mesmo, né? Exatamente. Vamos falar sobre câncer então, Xandinho. Como que é? O pessoal tem muito estresse ainda com o exame de toque, né? E aí eles querem fazer só o PSA. O PSA isolado, ele tem uma acurácia diagnóstica tão boa quanto o exame de toque ou não? Não, na verdade, tanto o PSA quanto o toque, os dois não são ferramentas muito precisas, Jorge. São as que tem, né? Mas são as que tem. São as que a gente tem. As vantagens delas são baratas, absolutamente barato. O PSA é um exame super barato, disponível em tudo quanto é rincão do país. Você vai num lugar desde populações mais carentes, se tiver um laboratório ali, faz um exame de PSA. E o exame do toque. Eles não são ferramentas boas. Vamos falar primeiro do PSA. Por que o PSA não é bom? Porque ele se altera em muitas outras condições além do câncer. Então, se o homem tem uma próstata mais volumosa, mais crescida, ele vai ter um nível de PSA mais elevado. Doenças inflamatórias da próstata, prostatites crônicas agudas elevam o valor do PSA. Então, às vezes o cara bate lá o olho no PSA dele e já pensa, meu Deus, estou com câncer. Às vezes só 25% desses homens com PSA alterado vão ter um diagnóstico confirmado de câncer. Eu pego muito ciclista, né? Aí ciclista tem PSA alterado, o cara já chega no consultório todo... Exato, sobretudo o pessoal que faz alta performance, que pedala bastante, triatletas, pelo fato do períneo ficar ali em cima do selim, que é um selim fino, e pedalar 2, 3 horas, você de certa forma massageia a próstata. Então isso acontece de liberar mais PSA na corrente sanguínea. Então isso aí realmente a gente até orienta, antes do paciente colher o exame, ficar um tempo sem pedalar também, para não ter esse falso positivo, vamos assim dizer, né? Aí por outro lado, o toque. Por que o toque é importante? 80% dos cânceres aparecem em um lugar que a gente alcança no dedo, que é a zona periférica da próstata, que a gente consegue examinar através do toque. 1 de cada 5 homens tem PSA normal e você vai detectar o tumor pelo toque. Então ele pode ter um PSA absolutamente normal. Se eu negligenciar o exame do toque, eu vou perder 1 em cada 5 homens com câncer.
É um exame de fácil acesso, tá? Então assim, a gente realmente precisa oferecer para o paciente isso daí e... Eles são complementares, Eles na são verdade, complementares. E a indicação da biópsia é se um ou outro está alterado. Então não precisa ter os dois alterados. Se o toque já tiver uma área endurecida, esse paciente tem que fazer uma biópsia. E é muito importante no câncer de próstata a detecção precoce, né, cara? Detecção Porque precoce. se pega no começo, é muito alta a chance de cura. Esses homens que fazem o acompanhamento, Jorge, quando ele sobe o PSA, você faz uma biópsia e detecta a doença, se a doença está confinada na próstata, a chance de cura passa de 90%. Cura. Fantástico. Então assim, se você detecta e trata precocemente, a cura é muito elevada. Aí o outro lado, aquele senhor que ficou com preconceito, com medo de ir, não quis fazer, se começa a ter sintoma do câncer de próstata, qual que é um dos sintomas mais comuns? Fratura óssea e dor óssea. A doença já saiu da próstata, já instaurou metástases já nos ossos e o cara começa a ter dor. Ou sangramento na urina, dificuldade para urinar. Não tem mais cura. É tratamento paliativo, a gente vai fazer vários tipos de tratamento, mas o paciente não vai se curar mais. A metástase mais comum é osso, né? Óssea. Nodal e óssea. E, cara, o pessoal tem esse preconceito ainda, mas a idade que você falou que é importante em relação a isso é impactante mesmo no prognóstico, assim, em relação a isso. E fatores coadjuvantes, assim, são impactantes, por exemplo, tabagismo, diabetes, como são para outras doenças, ou o câncer de próstata ele tem característica genética, basicamente, não é impactado por outras condições? Não, o principal fator de risco para o câncer de próstata, eu acho que é o envelhecimento, né? Então, assim, teve um cara aí, um patologista, que foi analisando próstata em diversas faixas etárias. Para você ter ideia, aos 80, 90 anos de idade, Jorge, achar foco de tumor na próstata é de 80 a 90%. Então, assim, é certo que quando a gente ficar muito velho, nós vamos ter foco de tumor de próstata na próstata. Isso é certo. Obesidade impacta, com certeza aumenta o risco do paciente ter... Tudo, na verdade. Exatamente, impacta a questão do câncer. Mas fatores genéticos com certeza também tem um impacto naquela questão familiar. Se eu venho de uma família que tem homens que têm câncer de próstata frequentemente, eu tenho que começar antes, meu amigo. Eu já operei recentemente um menino de 42 anos de idade, com uma família sabidamente com doença. Então você tem que ficar de olho nesses homens aí que tem esse fator, entendeu? Show de bola. O Dixon e o Douglas, eles gostam de fazer detecção precoce. Eles começaram bem cedo aí. Xandinho, obrigado, cara. O tempo aqui tá curto. O papo tava excelente, cara. Isso é muito bom a gente falar sobre métodos de prevenção e saúde do homem, que a gente não vê isso tão frequentemente que nem mulher. A mulher começa já a avaliação das condições de saúde muito precocemente por causa da menarque, né? No começo da menstruação, já vai no ginecologista e tem essa tendência de fazer um acompanhamento melhor, né? O homem não. A gente sabe que o homem ele manifesta mais doenças cardiovasculares do que a mulher na primeira metade da vida, né? Depois, com a queda hormonal, a mulher vai acompanhando o homem. Então, assim, é muito importante esse homem manter a saúde em dia, né? Pra não deixar essas doenças impactar na qualidade de vida. Né? É isso, Jorge. Show, Xandinho. Meu amigo, obrigado, muito obrigado, cara. Valeu pelo convite. Adorei nossa conversa. Vamos ver se a gente combina uma outra aí para continuar falando, porque tem diversos temas ainda que existem na urologia que são impactantes para as pessoas e que eu acho que você merece bastante atenção, né? Queria ter falado sobre doenças da suprarrenal, né? Alterações hormonais, mas vamos deixar para uma outra conversa. Uma próxima. Show. Obrigado pelo convite. E obrigado vocês também por terem ficado conosco, acompanhado esse médico fenomenal, sou fãzaço do Xandinho. E vou convidar vocês, homens, a cuidar mais da saúde, tirar esse preconceito, aproveitar o Novembro Azul, conscientizar todo mundo. E vamos lá, pessoal, vamos cuidar da nossa saúde, porque depois que a gente perde a saúde, não tem como conquistar de volta. Um grande abraço e até nosso próximo bate-papo.